o futuro de Assad, que é alvo do Atlético, para completar últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, e foi divulgado, revelado, descoberto o volante que tem negociações avançadas com o Galo. Trata-se de Tomás Pérez, argentino de 20 anos de idade, que pertence ao Porto. Ele foi revelado no News Old Boys, comprado pelo clube português no ano passado por 3 milhões de euros. Dá para dizer que a passagem por Portugal é decepcionante. Na primeira parte da temporada passada, ele jogou 8 partidas. Na atual temporada, que já está indo para o 8º mês, o Pérez nem sequer estreou pelo time principal. Tem atuado apenas pelo Porto B. Foram 5 partidas que totalizaram 376 minutos. Não joga desde 30 de novembro e é por conta de toda essa dificuldade em emplacar por lá que o Atlético teve sua missão facilitada e espera anunciar o Tomás Pérez muito em breve. É o volante procurado pelo Sampaoli, vai faltar também o zagueiro. Já contei para vocês que as negociações por Kevin Lomônaco, ex-Red Bull Bragantino, seguem bastante complicadas diante da pedida do Independiente. Bora falar agora sobre o Galo, formação importante. Lucas Assad segue nos planos do Clube Atlético Mineiro. Se você perguntar para qualquer dirigente sobre o jogador chileno de 22 anos de idade que pertence à Universidade de Chile, você vai ouvir que não há mais negociações. De fato, as conversas estão encerradas. Mas existe um grande trunfo para que esse negócio aconteça com o Galo. A vontade do Lucas Assad em se mudar para a cidade do Galo e outro detalhe importante, o seu vínculo no Chile se encerra em 31 de dezembro. Isso significa que o Assad vai poder assinar um pré-contrato com o Atlético a partir de 1º de julho para chegar sem custos em 1º de janeiro de 2027. Vale a lembrança de que o Atlético fez algumas propostas à Universidade de Chile, mas acabou esbarrando na exigência do clube chileno de pagamento à vista de 5 milhões de dólares. Sem esse dinheiro para grana à vista, o Atlético desistiu do acordo e agora trabalha para que o Assad não renove seu contrato com a Laú para poder virar reforço sem custos do Atlético ainda que apenas na próxima temporada. Só para completar, contar que o Galo tropeçou de novo no Campeonato Brasileiro, empate em 3-3 contra o Remo em plena Arena MRV. Atlético que já havia empatado com o Atlético no Campeonato Mineiro, Galo que havia perdido para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista pelo Brasileiro e havia empatado com o Palmeiras em sua casa na estreia do Brasileiro. Final das contas, 2 pontos conquistados em 9 possíveis no Campeonato Nacional e a classificação no Campeonato Mineiro ameaçada. Galo que sempre passa as semifinais do Mineiro desde 1997, vai precisar vencer o Itabirito na rodada final do estadual, além de torcer por uma combinação de resultados para não ser eliminado de forma precoce. Preciso trazer agora a resposta do Independiente ao Atlético Mineiro por Kevin Lomônaco, zagueiro indicado por Jorge Sampaoli. Daniel Seoane, diretor do Independiente, deu uma entrevista na Argentina e disse o seguinte, abre aspas, chegou uma oferta formal, mas ela é insuficiente. Nós queremos que o Kevin Lomônaco fique pelo menos até a metade do ano. Sabemos que ele é o jogador que todos querem, mas ele é o nosso melhor jogador também. É por causa dessa condição de craque do time que o zagueiro, ex-Red Bull Bragantino, só sai diante de propostas de 7 milhões e meio de dólares, ou mais ou menos 39 milhões de reais por 70% dos direitos. O Independiente é dono de 75%, outros 25% foram mantidos no Red Bull Bragantino. Só para completar o noticiário do Galo, registrar que Tomás Pérez deve chegar por empréstimo ao Galo, jogador que pertence ao Porto, empréstimo até o fim da temporada sem custos e opção de compra já definida. Nas últimas horas pintou outro interessado. O Botafogo, do técnico Martim Anselmi, também tenta a contratação do atleta. Vale a lembrança de que havia sido o Martim Anselmi, enquanto técnico do Porto, que contratou o Tomás Pérez do News Old Boys. Mas tudo se encaminha para que o jogador de 20 anos de idade, que atua como volante, se torne reforço do Galo e não do Botafogo. Notícia quente de agorinha. Atlético acaba de tuitar. Jorge Sampaoli não é mais o treinador do Galo.
após reunião, tô lendo a nota do Atlético, tá, gente? Após reunião na Cidade do Galo, início da tarde desta quinta-feira, dia 12, as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico. Para a partida diante do Itabirito, neste sábado, dia 14, em Nova Lima, a equipe será comandada pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves. O clube agradece a Jorge Sampaoli e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da sua trajetória profissional. Repito, agora o Atlético divulga, neste momento, oficialmente, Jorge Sampaoli não é mais o técnico atleticano. Inclusive, Alexandre Simões está aqui também, pra gente trazer já de imediato, Simões, o impacto e o entendimento dessa notícia, porque, convenhamos, por mais que o começo de campeonato não seja o ideal, por mais que haja contestações, por mais que boa parte da torcida, inclusive, queria que essa notícia realmente chegasse, do nada ela é uma bomba, né não, Simões? Boa tarde. Boa tarde, Cirilo. Boa tarde, quem acompanha a gente no Chamada Geral. Sem dúvida, né, o Cirilo? É uma bomba no Atlético, mas às vésperas aí de uma partida importante no Campeonato Mineiro, onde o Galo luta pelo heptacampeonato. Agora, eu acho que assim, há males que vêm para o bem, sabe, o Cirilo? Até porque eu não encaro como um erro demitir o Sampaoli. Eu acho que o erro foi trazer, né, um treinador que tem um currículo muito ruim. Nos últimos 10 anos ele tem um título, e foi o Campeonato Mineiro de 2020, conquistado sob o Tombense, com todo respeito ao Tombense, fracassou na seleção da Argentina, fracassou no futebol europeu, fracassou no Flamengo e fracassou no Atlético. O time dele é uma bagunça. E especialmente nos últimos 2 jogos, é aí que eu acho que talvez isso tenha pesado bastante contra o Atlético e ontem contra o Remo. Do primeiro tempo pro segundo tempo, ele piorou o time, né? O normal do treinador é melhorar o time. As alterações que ele promoveu no time do Atlético, elas pioraram o time. Então, quer dizer, não é um erro demitir o Sampaoli. O erro foi trazer por todo o histórico e por tudo que ele deixou aqui quando ele passou em 2020. Interpretando, Júnior, algumas falas dos últimos dias, havia um claro choque entre o que a gestão entendia e o que o Sampaoli dizia. Houve uma entrevista do Paulo Brax nos últimos dias em que ele disse absolutamente o oposto do entendimento do treinador. Ele falou de jogador que estava bem fisicamente, que o Sampaoli falou que não estava. Ele falou de zagueiro, que o Atlético já teve uma defesa bem formada com zagueiros piores, e o Sampaoli chegou a falar sobre contratações recentemente. Não sei se é a interpretação que você teve também, Simões, mas se os caras chegaram nesse momento, fizeram uma reunião e entenderam que a interrupção do vínculo era a correta dos dois lados, é que não estava alinhado o pensamento entre as partes, né, Simões? Exato. E é interessante porque nas últimas entrevistas coletivas, o Sampaoli, ele não dava a menor importância à questão hierárquica, né? Absolutamente. Ele não dava a menor importância à hierarquia. Ele falava o que ele pensa, ele dizia, e ele tomava atitudes, né, de escalar jogadores que o Atlético trouxe. E assim, o futebol trabalha de uma forma muito simples, né? Você quer um reforço, você lista ali 5 jogadores e tenta buscar um daqueles 5, né? Não tem que ser o primeiro da lista sempre, né? Mas peraí, desculpa, mas descobriram isso agora no Atlético? Não, isso aí o Sampaoli já é assim há muito tempo, né? Na verdade, assim, né, a contratação do Sampaoli foi por uma pressão muito forte, vinda de rede social, de influência, de torcedor aqui e ali. Não era o primeiro, segundo, terceiro, quarto nome que o Atlético queria, né? Mas cederam uma pressão e contrataram o Sampaoli. No ano passado, o perfil do Sampaoli de birra foi diferente, por quê? Porque ele não pôde contratar. Ele chega em um momento em que a janela estava fechada. Mas o normal do Sampaoli é a insistência de pedir 1, pedir 2, pedir 3, pedir 10, 50 nomes. E assim, o indicativo que ele dava, por exemplo, é de que os caras que ele não pediu, ele não estava dando muita moral pra eles também. Cito aqui o Cassierra e o Minda, por exemplo. Exato. E os indícios são de caras que não faziam, não estavam na lista do Sampaoli anteriormente. Assim, muita preocupação para saber o próximo passo, né, Simões? Exato. O próximo passo é a grande preocupação. Até mas porque esse passo, talvez, se não fosse hoje, poderia ser no domingo, ou poderia ser após a rodada da próxima rodada do Brasileiro. Do jeito que não tava legal, o discurso não tava legal. Com certeza foi ter lavar a roupa suja. Com certeza essa demissão dele é fruto de se lavar a roupa suja. Até porque os discursos eram completamente opostos. O discurso do CSO Paulo Brax e o discurso do Sampaoli nas últimas semanas, eles eram opostos. Eles iam por caminhos diferentes. Então, quer dizer, eu acho que somado a isso, a falta de desempenho do time, e fica cada vez mais claro, né? A vitória no clássico contra o Cruzeiro de virada e aquele empate contra o Palmeiras foi muito mais fruto da motivação dos jogadores para grandes clássicos do que de uma organização do time que, muito pelo contrário, o que a gente percebe é que é um time muito desorganizado, principalmente defensivamente. O Atlético tomou 3 gols do Remo ontem e tomou o empate aos 42 do segundo tempo, ganhando o jogo num contra-ataque. O resultado é Pinóquio, né? Ontem era pro Remo ter vencido. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícia do maior clube do mundo. A gente fala realmente do Galo, Atlético Mineiro, o maior time do Brasil. Então peço humildemente para você deixar um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações até o próximo vídeo. Fui!